Começo a transmissão de hoje agradecendo a todos vocês que têm se comunicado comigo pelo chat, todos vocês que estão ativos, todos vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, que estão me seguindo no Instagram, @Vânia Horato, e mais do que isso, que sempre deixam uma mensagem. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Como eu falei, eu sei que Deus ele vai estar te surpreendendo no dia de hoje. Eu quero saber, me diga, o que você faz quando uma estação muda na sua vida? Quando talvez você recebe uma palavra profética onde Deus diz, a página da sua vida está virando. Nossa, que expectativa. Nossa, que ansiedade. Às vezes dá até um nervosismo assim, porque nós não sabemos o que vai acontecer e muitas vezes nós já estamos vindo de uma série sucessivas de dificuldades, questões emocionais, a pressão, o estresse, seja no trabalho, com a família ou ministerial, não importa. Mas vamos falar sobre isso hoje e eu tenho certeza que você receberá conselhos poderosos. Abra as escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz o seguinte: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Nossa, nós estamos lidando aqui com uma pessoa endemoniada. Eu não sei se você já teve o privilégio de presenciar, estar num momento onde um espírito maligno toma posse do corpo de uma pessoa e se manifesta e começa a se revoltar, a se bater, muitas vezes tentando destruir tudo que tem ao derredor. Esse texto realmente ele é muito, muito, muito forte. E nós vemos aqui um homem que estava cativo, estava em cadeias, em grilhões, e ninguém podia com a vida dele. Esse texto mostra a realidade dos dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual, e revela que, por trás de um mundo palpável, capaz de ser tocado com todos os sentidos naturais, se trava uma guerra invisível. Nessa semana, encerrei um treinamento de 3 dias sobre batalha espiritual. Uau! Tinha pessoas de todo o Brasil e também de outras nações, e foi algo assim, foi algo muito poderoso, um descortinar, um desvendar das escrituras acerca da batalha espiritual. E a batalha espiritual é algo que ela ocorre nas atmosferas, quer você admita, reconheça isso ou não, isso é totalmente real. Aqui nós estamos vendo um exemplo em Marcos capítulo 5, onde nós vamos presenciar o que Jesus vai estar fazendo com este homem, o qual ninguém podia com a vida dele. Mateus narra que Jesus e seus discípulos haviam trabalhado arduamente, curando e também ministrando. Era noite e provavelmente os discípulos preferiram descansar, mas ao invés disso, chega o chefe deles, Jesus Cristo, ou o pastor deles, e simplesmente dá uma ordem. E Jesus ordena que todos peguem e passem para o outro lado. Eu quero dizer uma coisa, quando Jesus está na jogada, nós nunca podemos ficar numa posição confortável. Ele sempre está ali nos preparando, nos ensinando, nos treinando, nos equipando para que sejamos promovidos. Então, passar para o outro lado pode significar coisas totalmente distintas para cada um de nós. Passar para o outro lado, para você que tem uma namorada, talvez seja casar-se. Para você que está casado, talvez ter um filho. Você que está empregado e já está tendo alguns problemas, passar para o outro lado talvez seja você sair desse emprego e se desafiar a conquistar algo melhor ou maior. Passar para o outro lado é você estar numa situação cômoda e, de repente, partir para a batalha. Então, passar para o outro lado, o que Jesus está dizendo aqui pode ser comprometer-se mais com Deus, pode deixar de lado as tarefas aquelas que são urgentes, onde a gente passa o dia, às vezes, apagando fogo, né? Tarefas que acabam só roubando o nosso tempo e também roubando, gastando todas as nossas energias. Passar para o outro lado também pode significar uma relação que está afetando a sua vida espiritual. Deixar para trás coisas que ficam e prosseguir para o alvo. Pode ser, talvez, quem sabe,
dar mais tempo para Deus, consagrar-se mais a Deus. Na verdade, dar a Deus o que é de Deus na questão de dízimos, na questão de lançar semente ao solo. Talvez você deixar de ser mais um só na multidão para, para poder ser alguém usado, de fato, por Deus. Então, é impossível a pessoa ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. É impossível você estar andando com ele. Sabe, aquela história de intimidade, de conexão espiritual, de busca desenfreada pela presença dele. É impossível você estar nessa vibe e continuar da mesma forma e não ser desafiado a expandir as estacas da tua tenda, a não ser desafiado a voar mais alto, a não ser desafiado a conquistar muito mais, expandir todas as coisas. E a questão é, o que havia do outro lado? A expectativa dos discípulos é, ufa, o expediente encerrou, e agora nós vamos então descansar, vamos relaxar, vai que o mestre nos convida para ir ao monte, para orar. E não. Quando estamos com Jesus, o trabalho não para, o ministério não encerra. Quando estamos com Jesus, na verdade, dentro daquele chamado, dentro daquela vocação que Deus colocou na nossa vida, nós vamos durante toda a nossa existência. É diferente do trabalho, onde nós começamos e temos a oportunidade de mudar até de profissão na nossa jornada. Mas com relação ao ministério, não. É algo que queima, que incendeia o nosso peito e que nos dá um desejo muito grande de corrermos e realizarmos aquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Havia algo do outro lado. E, na verdade, foi, segundo o que a Bíblia diz, foi o único motivo da viagem de Jesus. A cidade de Gadara, ela tinha sido destruída em diversas ocasiões. Era muito sofrida. E, possivelmente, o coração desse homem se tornou um coração de ferro, se tornou um coração de pedra. Talvez o coração desse homem tenha se tornado um depósito de mágoas, de rancor. Sabe quando você enfrenta um problema e às vezes não dá tempo de você resolver aquela situação no seu coração e daqui a pouco, bah, a casa desaba de novo. E daí o que acontece é que as experiências negativas vividas, elas se acumulam e daqui a pouco pode haver um transbordar do copo que você não sabe nem onde iniciou e pior do que tudo, você não sabe nem como resolver o problema. Então você fica girando ali naquele deserto por 40 anos, simbolicamente falando, ao redor daquilo sem encontrar uma resposta, sem encontrar uma saída. E aí, então, você passa a não ter mais relacionamentos de confiança, nem relacionamentos. Você passa a não ter mais amizades, porque você sempre tocando naquela tecla, todos os dias da sua existência. Você cansa as pessoas e as pessoas, elas não têm mais prazer de sentar com você e de estar com você. Eu imagino que isso aconteceu com esse homem. Porque, veja só, ele estava ali num lugar totalmente imundo. As escrituras dizem que ele vivia nos sepulcros e as cadeias não eram capazes de contê-lo. O que faz um homem morar entre os sepulcros? Num lugar onde só existe morte. É um homem que já perdeu as esperanças. É um homem que já não encontra alegria, nem mesmo razão para viver. Ele se antecipa e mora, então, entre os sepulcros. Mas ele não estava sozinho. Não. Ele estava possesso por um espírito maligno. Mas era impossível o espírito maligno ter entrado dentro dele sem que ele desse razão, sem que ele abrisse a porta para isso. E Jesus, então, vendo a angústia, a dor, vendo os traumas e vendo que toda pessoa ela é digna da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. E que nós não podemos olhar para as pessoas de acordo com aquilo que elas demonstram para nós. Mas nós precisamos olhar para cada ser humano como o Pai olha para nós, por intermédio da cruz do Calvário, e então todos os pecados estão perdoados, e se existe alguém oprimido, opresso, é nosso dever como filhos de Deus arregaçarmos as mangas e simplesmente irmos para o fronte de batalha. Jesus então pede que todos os discípulos passem para o outro lado e lá se encontra então o gadareno. A condição dele era bem terrível. Ele estava endemoniado, um espírito imundo.
possuía ele, fazia com que ele vivesse nos sepulcros. Tente imaginar o que esse homem comia, aonde ele tomava banho. São questões que nós temos que responder a nós para entendermos toda a história. Era uma pessoa totalmente fora do controle, ele andava gritando, ele se feria com pedras e chegou a ser atado com cadeias e grilhões. Na verdade, ele estava gritando por socorro e gritando por ajuda. E é claro, ele causava temor na cidade. A sociedade temia este homem. Nós não sabemos até onde uma pessoa endemoniada pode ir. Nós, na verdade, não sabemos o que essa pessoa é capaz de fazer. Se cadeias e grilhões não o prenderam, o que uma pessoa destas é capaz de fazer? Então, totalmente excluído da sociedade, sem relacionamento, sem afeto, abandonada, uma pessoa abandonada, e então o demônio que o possuía o alimentava. O alimentava com o quê? Cada vez mais ódio. O que faz uma pessoa ter uma força sobre-humana? Que é uma força sobrenatural. São os demônios. Porque a pessoa em si, ela não possui essa força. Jesus olhando para ele, que, volto a dizer, foi a única coisa que Jesus foi fazer em Gadara. Ele não fez mais nada ali. Ele apenas enxergou espiritualmente. Ele sentiu com seus sentidos espirituais que havia um clamor de uma alma vivente vindo de Gadara. Jesus foi, então, libertou esse homem. É tão maravilhoso, sabe? Porque, no princípio, ele quis afastar a Jesus. E ele pergunta: o que tenho eu contigo, Jesus? E a primeira coisa de uma pessoa magoada, ferida, uma pessoa que carrega ódio, raiva, ira, rancor, a primeira coisa que ela faz é se excluir. Se a pessoa se exclui, a ferida com a qual ela é ferida, ela acaba ferindo outras pessoas também. Ela acaba excluindo todo mundo. Observe que ele disse Jesus. Ele não disse homem. Ele disse em alta voz que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eu conjuro-te por Deus que não me atormente. Oh, meu Deus! Um demônio gritar isso. É como se o demônio dissesse assim: me deixa em paz nessa morada, neste corpo. Por que tu está vindo aqui me atormentar? Na verdade, era o demônio que atormentava, né? Mas o diabo quando fala, ele só fala daquilo que ele é próprio. E ele então culpou Jesus. Assim é a pessoa que carrega culpas no coração. Ela sempre culpa os outros de situações. Mas vamos trazer agora para a nossa realidade essa passagem da cura do endemoniado do Gadareno. Por que Jesus disse que devemos passar para o outro lado? O que é que existe do outro lado hoje? Hoje. O que você consegue ver? Bom, Jesus não estava dizendo, nós vamos a um lugar maravilhoso, nós vamos num shopping, nós vamos numa praia, né? Jesus, ele estava aonde estava a necessidade. Se havia necessidade, ali ele estava. Sim, até mesmo quando ele subia um monte para orar. É porque havia uma necessidade no espírito dele da conexão, da comunhão com o Pai, de poder contemplar o que o Pai estava fazendo e o que o Pai estava falando, para que ele pudesse estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, nós precisamos olhar para a necessidade. Você já se deu conta disso? E o que nós conseguimos ver hoje, do outro lado, sabe? Ali, é uma população crescendo a passos gigantescos. Na verdade, nós quase podemos dizer, sem saber para onde vai. Nós conseguimos contemplar o avanço das seitas, em diversos países, a perseguição da igreja. Mas o que mais me choca é a desestruturação, a deterioração na estrutura da família. Através de divórcios, filhos desamparados, abuso doméstico contra a mulher, contra a criança, pedofilia. Nós conseguimos ver toda uma população envolvida em alcoolismo e drogas. E eu acho que você percebeu, né? Mas o suicídio, ele tem aumentado assustadoramente. A depressão e toda sorte de doenças psíquicas
tem feito com que muitos seres humanos tenham buscado como resposta, que não é a resposta, tirar a própria vida. Puxa, se nós fôssemos falar mais, eu poderia apontar para você toda a imoralidade sexual, homossexualismo, prostituição, a indústria da pornografia e da pedofilia. Às vezes eu tenho a impressão de que isso é muito maior do que se imagina e que grandes estão por trás disso. E eu tenho a impressão, às vezes, que parece que isso não vai cessar e que isso vai ser cada vez mais crescente, quanto mais próximo se inicia aquele dia da vinda do Senhor. Além disso, nos tempos atuais, não mais, mas já presenciamos tanta corrupção política, é uma questão assim bem delicada. E essas coisas todas, elas têm acontecido também como consequência dos meios de comunicação. Sim, porque a internet está sendo usada para disseminar guerras, ideologias e podemos dizer que tudo em nome da democracia. Mas não é. Nós precisamos compreender que tudo está um caos. Ainda que temos passado por dias bons, eu preciso dizer a você, os dias poderiam ser muito melhores. Eles não são tão bons assim, talvez eles estão bons para você, eles estão bons para mim, mas liga o noticiário, olha ao derredor. Sai da sua zona de conforto e vai para os lugares menos privilegiados da sua cidade, do seu estado. A igreja, os filhos de Deus, eles detêm a autoridade para sarar o mundo, para quebrar os grilhões, destruir todas as cadeias. Não é isso que diz em 1 João, que para isso se manifestou os filhos de Deus, para desfazer as obras do diabo? É para isso que nós fomos a Deus, para trazer liberdade ao cativo, para sarar o enfermo, para dar vista aos cegos, para trazer uma palavra de esperança, de conforto, em meio à dificuldade, à tribulação, quando, oh meu Deus, quando as pessoas não sabem mais a quem recorrer. Eu me pergunto, o Senhor tem dito a você que mudou a estação, que virou a página do seu livro da vida? O Senhor tem falado a você que é uma nova temporada, um novo tempo sobre a sua vida? E quando ouvimos isso, ai, que incrível, mas a primeira coisa que é tendência humana, a primeira coisa que nós pensamos é que, graças a Deus, algo novo vai acontecer, vai vir um renovo, as promessas de Deus vão se cumprir. Mas o que eu quero dizer a você hoje, sim, entre para as promessas de Deus, mas passe para o outro lado, para ser a resposta que as pessoas estão buscando, para ser a cura que as pessoas estão clamando, para ser a esperança daquele que já não tem mais voz. Você precisa estar disposto a passar para o outro lado. O outro lado, ele não é feito apenas de coisas maravilhosas. O povo liberto do Egito, antes de entrar para a terra prometida, eles enfrentaram um longo, um rígido e um difícil deserto. Esse deserto foi capaz de preparar toda uma geração, a posterior, para poder enfrentar os gigantes, para tomar a terra, cultivá-la e povoá-la. Então, antes do cumprimento de uma promessa de Deus, vem uma pressão. Antes da página literalmente ser virada, nós precisamos olhar para o mundo de uma outra forma, olhar para as pessoas, para as circunstâncias de outra forma. Você sabe como funciona a questão de uma gestação de uma mulher? Ela começa no primeiro mês e às vezes ela não sente o primeiro trimestre, às vezes o primeiro trimestre é bem difícil, acompanhado de enjoos, sonolência em excesso, náuseas, ânsias de vômito. E os meses eles vão passando. E quanto mais se aproxima aquele dia, de algo vir à existência, de algo ser revelado, de algo vir à luz, de alguém ter vida, de fato, comprovadamente, nós sabemos que iniciam-se as contrações.
Então, elas podem se iniciar de tantas em tantas horas, elas vão diminuindo, meia hora, 20 em 20 minutos, 10 em 10 minutos. É como que dizendo, o tempo está chegando, preparem-se, 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 algo vai acontecer, sabe? Algo vai raiar, algo vai brilhar, algo novo está vindo à existência. Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas lindas e ocultas que tu não sabes. Quando nós clamamos e clamamos e clamamos a Deus, algo novo vem à luz. Mas antes de haver o rompimento, antes da bolsa estourar, ou antes do ventre se abrir, vem a dor, às vezes a angústia, o pranto, vem uma desesperança. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu não vou sobreviver. Quantas pessoas decidem fazer um parto humanizado ou normal e na última hora pedem uma anestesia? Por quê? Porque era o sonho do coração daquela mulher, mas ela não conseguiu suportar as dores de um parto. O apóstolo Paulo diz que ele sofria dores como de uma parturiente para ver Cristo gerado nas nossas vidas. E nós queremos hoje que a promessa se cumpra, que o calendário da nossa existência mude. E quando vem a dificuldade, recuamos. Nós não queremos sofrer tanto para ver algo vindo à luz. Nós não queremos pagar um preço tão alto. Se Deus está nesse negócio, se Deus disse que a estação sobre a minha vida vai mudar, por que tanto sofrimento? Porque o sofrimento nos prepara e nos dá condições para entrarmos para este lugar de descanso, para entrarmos na terra prometida. Eu quero te dizer uma coisa, ainda hoje existem muitos gadarenos que continuam presos. Vidas que são atormentadas, vidas que estão sendo sugadas, vidas que estão sendo exterminadas, vidas que estão clamando por socorro e ajuda, enquanto nós continuamos desistindo com as nossas dores. A jornada é longa. É o que diz em Mateus capítulo 8, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem, ele não tem onde descansar a sua cabeça. Mas eu preciso te dizer, ainda que o trajeto, ainda que o caminho, a jornada, seja uma jornada difícil, nem sempre como gostaríamos, às vezes saímos do controle, às vezes falamos o que não deveríamos falar, às vezes fazemos o que não deveríamos fazer, mas o que importa é a intenção. O que importa é que tu sabe aonde é o lugar do conserto. E você consegue, então, pedir perdão e voltar e recomeçar mais uma vez. A jornada não é fácil, mas o mais maravilhoso é que Ele está ali conosco. Ele nunca vai nos deixar e Ele nunca vai nos abandonar. O meu recado para você hoje é: continue. A esperança para o teu futuro. Ainda que a árvore ela seja podada junto à raiz. Oh, meu Deus, ao cheiro das águas, ela brotará. Talvez você é uma dessas pessoas que assistiu todo mundo ser podado, mas foram podados num galho seco. A outra foi podada então no caule. Mas você, justo você, foi podado pela raiz. Parece que não sobrou pedra sobre pedra na sua vida. Eu quero dizer uma coisa. Se você é um filho de Deus, Ele está no controle. E é o cheiro das águas. Quando você se render e se entregar ao Espírito Santo de Deus, os renovos vão começar a surgir, a crescer. E aquilo que era dado como perdido, ninguém mais acreditava. Ninguém tinha esperanças mais com relação a você. Aquilo renasce. E com uma força muito maior do que a existência anterior desta árvore. A vitória é certa. A vitória é certa. Gadareno jamais imaginou que Jesus iria lá ter com ele. E quando Jesus ainda foi, sabe aquele sentimento de orfandade, de rejeição, de exclusão?
Ele disse: que tenho eu contigo? O que você quer aqui? Por que você veio me atormentar? Sim, quando nos sentimos rejeitados e excluídos, excluímos até a bênção que está chegando perto de nós. Mas eu quero hoje te dizer, te mantenha firme, te posicione. O que aconteceu com aquele homem é que os demônios saíram. E, de repente, todo o povo saiu para ver aquilo que tinha acontecido e chegaram e viram o gadareno sentado aos pés de Jesus, vestido. Bom, então ele estava nu, em perfeito juízo. E o temor caiu sobre aquela cidade. Cada batalha que você vence é uma insígnia que você recebe no peito. Não, 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 não. Não é para você se orgulhar. Não. Não. Essa insígnia, ela também não é visível. Ela é espiritual. O Senhor coloca aqui, no seu espírito. E então, você passa a ter autoridade sobre aquela situação. Você só vencerá demônios, classes de demônios, batalhas espirituais e dificuldades à medida que você vencê-los em sua própria vida. Porque isso te dará autoridade, como se fosse um certificado, para você vencer. E quando você se apresentar diante daquelas situações que já era dada como perdida para toda a sociedade, você chega lá e eles reconhecem quem você é. Ele reconheceu que era Jesus. Mais do que isso, ele disse: Jesus, Filho de Deus. Aquele que veio para salvar aquele que se havia perdido. Deixa eu orar por você. Senhor, eu oro agora por cada vida que está assistindo essa transmissão. Eu não sei qual a dificuldade, quem sabe talvez eles receberam uma palavra de que a estação está mudando, de que a página está sendo virada. Ou quem sabe, talvez, Deus, eles estão se perguntando: Deus, para onde eu devo me mover agora? Eu sei que o teu Espírito Santo, nesta manhã, já falou com todas essas vidas. Senhor, eu quero abençoar agora toda semente que tu semeou no coração deles. E que, pelo poder criativo do teu Espírito Santo, o start seja dado nesses corações. E que ele se levante e que venha se posicionar para poder realizar aquilo que tu os chamou para realizar nesta estação da vida deles. Eu os abençoo, Deus. Eu te peço, libera os teus anjos pelejando em favor de cada um deles. Guarda-os, livra-os de todo mal. Guarda as suas famílias e também guarda todo o patrimônio que tu confiou nas mãos deles. E leva-os, leva-os, leva-os. E usa-os de forma poderosa para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Eu sei que Deus falou com você. Eu tenho certeza. Então, saia do seu lugar, saia do lugar de conforto. Ó, arregaça de fato as mangas e vá em frente. Faça aquilo que Deus ateou fogo no teu coração. Sabe aquela chama que está queimando? Você sabe o que é. O Senhor quem colocou. Você sabe o que é. E eu quero dizer que você não está sozinho e nem vai sozinho. Ele estará contigo em todo o tempo. E eu te abençoo nesse processo. Ó, beijo grande no teu coração. Não esquece, deixa um comentário e me conta o que é que o Senhor tem feito na sua vida através destas transmissões. Um abençoado dia a você e a sua família. E que Deus o abençoe. Tchau, tchau.